Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mulher Mais. Aqui a gente fala de cuidado, de autoestima, de saúde, de bem-estar. E, para variar, né, eu estou aqui com a minha amiga Rosário Bezerra. Olá, tudo bem? E hoje temos o prazer de receber a Manuela Michesi, que é uma fonoaudióloga que está desenvolvendo há bastante tempo um grande trabalho de atendimento aqui em Teresina. Hoje nós teremos o prazer de conversar com essa profissional muito necessária nos dias de hoje, não é? Quando precisamos nos comunicar e principalmente crianças que precisam, às vezes, passar do tempo da fala. Então, ela está aqui para conversar e dar muitas explicações sobre essa profissão muito importante. Bora lá falar de voz, de linguagem, de comunicação. Seja muito bem-vinda, Manuela. A Manuela, gente, ela é fonoaudióloga, como a Rosário Bezerra já falou. Ela é mestre em fonoaudiologia pela PUC de São Paulo. Ela é professora universitária e também atua no atendimento clínico domiciliar, com uma abordagem diferenciada, não é, Manuela? Seja muito bem-vinda novamente e nos conte, quem é essa Manuela, essa mulher mais? Obrigada, Rosário, obrigada, Michele. Bom, eu sou fonoaudióloga, né? Vocês me apresentaram e hoje eu acho que boa parte da minha vida é voltada mesmo para a minha profissão, né? Eu, além de ser fonoaudióloga e atuar em atendimento domiciliar, hoje atuo já há mais de 15 anos, né? Já sou formada, acho que 16 ou 17 anos nessa profissão, salvo engano. E atua com crianças com alterações para falar, né, para se comunicar, já desde então, desde que me formei, foi a minha grande paixão, trabalhar em terapia fonoaudiológica, né? Então, fui fazer especialização em linguagem, fui fazer mestrado também em fonoaudiologia na parte terapêutica e depois que voltei de São Paulo, voltei aqui para Teresina, comecei a dar aulas, né? Tanto em especializações aqui pelo Piauí, quanto também fui preceptora de estágio no ensino superior na Uninove FAP, na faculdade onde eu me formei, né? Que hoje eu sou fonoaudióloga e também docente da Uninove FAP, né? Então hoje eu sou professora e falo com os alunos exatamente sobre a minha prática, então é muito prazeroso, né? Então é um espaço que eu consigo refletir sobre a minha prática, né? E utilizando teóricos, né? Relacionados, teóricos nacionais e internacionais da área da fonoaudiologia, principalmente nas áreas da minha atuação, que é de linguagem, de fala, de motricidade orofacial, que tem a ver com as questões de músculos da face, língua, lábio e bochecha, né? Que até para falar a gente vai precisar dessas estruturas, né? Desses órgãos chamados órgãos fonoarticulatórios, né? Então, para eu falar, por exemplo, o fonema P, eu vou precisar de lábios, né? O PAN, o BAN e o MAN, preciso de lábios. Então, não envolve só a questão de uma linguagem, de uma organização linguística, mas também motora também, né? Os autores atuais falam muito isso, da questão motora que envolve a aquisição da fala, não só da linguagem. E atuo também em influência, né? Influência tem a ver com alterações como a gagueira, né? Acho que é mais comum das pessoas compreenderem falando esse termo, né? Algumas pessoas que hoje têm esse problema, não, talvez passaram por esse tipo de tratamento, né? E tem cura, né? Sim, né? Tem um mito de que quando chega uma certa idade, gagueira não tem cura. É mito ou é verdade? Então, o que a gente vê, tanto na teoria quanto na prática, é assim. Começaram os primeiros sintomas que acontecem ali, dependendo da faixa etária, em geral, por 2, 3, 4 anos. Procure urgentemente um acompanhamento fonoaudiológico com um profissional que atue nessa área de chamada fluência, né? E se essa criança faz um acompanhamento rápido, né, precoce ali, a gente consegue reverter esse quadro e essa criança aí não instalaria uma gagueira propriamente dita, né? Mas se ela vier tardiamente, a gente consegue fazer com que ela tenha evoluções, né? Então, ela consegue ter um outro ritmo, outra velocidade, a gente consegue trabalhar pausas, a gente consegue trabalhar a fluência da fala
mas a gente não garante aí mais 100% dessa evolução. Há casos que aparecem, sim, uma evolução, mas quanto mais cedo e quanto menor essa criança, né? Assim, começar os sintomas, vá correndo. Leve a avaliação fonoaudiológica e com um profissional especializado nessa área, tá? Mais importante é isso. Eu vou fazer uma pergunta que eu acredito que muitos dos nossos ouvintes e pais têm dúvidas. Como é que os pais podem já começar a pensar em levar suas crianças para o fono? Quais são as características e qual é a idade que eles têm que começar a perceber? Não, acredito que o meu filho está precisando que eu leve ele no fono. Porque muitas vezes vai achando, não, deixa eu levar para o colégio que lá vai desenvolver. Né? E às vezes não é o caso. Muitas vezes, aliás, não é o caso. Sim. Bom, o que é importante a gente pensar hoje, a gente fala em marcos do desenvolvimento da linguagem, né? Então, existem períodos específicos da faixa etária infantil que a criança já deveria estar falando e se comunicando de alguma forma, né? Então, se a gente for pensar lá nos primeiros meses, a criança ela já tem que estar olhando nos olhos da mãe, né? Tem que começar a ter o choro, tem que ter sorriso, né? E daqui a pouco, lá nos primeiros meses, com 5, 6 meses, começa o que a gente chama de vocalizações, que são sons vocálicos. Variações de vogais. Para quando chegar ali, próximo a 7, 8 meses, os balbucios, que a criança não só se comunica por meio de vogais, mas também por consoantes, trazendo sílabas. Então faz pa 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 na 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 ga ga gu gu ga ga ga, né? Então vai fazendo movimentos assim de fala chamados de balbucio. Veja, nos primeiros meses. Então, se a gente observar que essa criança não está tendo essa comunicação, né, não tem intenção de se comunicar, mesmo antes dela falar as primeiras palavras, que as primeiras palavras para algumas crianças começam ali por volta de 10 meses, 11 meses, 1 ano, né, que é esperado que a criança fale as primeiras palavras, por exemplo, toda vez que ela vê a mãe falar mamar, né, toda vez que vê o pai falar papá, ou vê o irmão e fala der, que é o André, né, então assim, a criança começa a ter as primeiras palavras ali próximo ao ano, mas antes disso, já tem alguns marcos do desenvolvimento da fala que a gente precisa estar observando, né, nessa comunicação. Então, eu costumo dizer assim, observou, não está dentro dos marcos, procure um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação, né? O profissional especializado na linguagem oral, na fala, é o fonoaudiólogo. Então, se está com dúvida nas questões voltadas para a fala, busque esta avaliação precocemente, né? Mas se a gente for pensar, com 1 ano seriam as primeiras palavras, 1 ano e alguns meses, 3, 5 meses, já começam a ter as primeiras frases. E com 2 anos a criança já fala frases com 3, 4 palavras, dependendo da criança, né? Então, se a gente for pensar naquilo que você disse, de que, espera chegar a 2 anos, quando entrar na escola vai funcionar. Pode ser que para algumas funcione, mas para outras você vai esperar tanto tempo assim, né? Vai esperar até 2 anos, mas se essa criança já está com dificuldade de se comunicar, por que se espera, né? Vamos fazer uma avaliação, vamos descobrir precocemente e fazer uma intervenção precoce. Então, eu acompanhava, até posso dar um exemplo aqui, acompanho ainda uma criança que ela foi diagnosticada com transtorno do espectro do autismo e eu acompanho ela mesmo antes desse diagnóstico, quando ela tinha 1 ano, não falava nada. Hoje ele já fala, se comunica, fala frases, conta história. A gente está só com algumas questões de motricidade orofacial. Ele respira hoje pela boca e a gente está fazendo alguns trabalhos de ele respirar pelo nariz. E fala alguns fonemas tocando a língua entre os dentes, então a gente está colocando a língua no lugar correto, um pouquinho mais atrás, né? Bom, mas fora isso, a irmã dele teve o que a gente chama de poda neural, um período em que ela tinha 1 ano, a mãe dela percebeu que ela estava falando menos. Né? Esse período, são pais muito atentos. A gente observou que tem 2 meses que ela continua com as mesmas 3 palavras. Ela não ampliou o vocabulário dela, né? Não parou de desenvolver. Chamado poda neural, que pode acontecer nessa faixa etária. E aí, a gente fez um acompanhamento que durou 3 meses. A criança começou já a se desenvolver, já falou tudo, sem nenhuma dificuldade e teve alta, né? Então, assim, nos primeiros sintomas, não está falando como devia para aquela faixa etária,
teve uma regressão, parou de evoluir essa linguagem num período crucial de aquisição da linguagem, da fala, busque uma avaliação fonoaudiológica e, se houver necessidade, a gente já inicia intervenção e esse tratamento vai até onde houver necessidade. Nesse caso, para essa criança foram 3 meses, né? Para o irmão dela, que já tem outras questões, né? Já são bem mais questões. Antes ele nem se comunicava, hoje ele já se comunica falando frases. Já são 4 anos de acompanhamento, né? E nesse aspecto, hoje nós temos, assim, uma grande quantidade de diagnósticos de TEA, né? Em crianças, até em adultos. Então, essa profissão vem somar para ajudar bastante eu não sei se é um fenômeno, mas se está aumentando, né? Tipo, por causa do diagnóstico, né? Então, é muito necessário para as pessoas, principalmente as crianças, que estão diagnosticadas com TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. Né? É verdade, você falou sobre o aumento do diagnóstico, né? De fato, o que hoje a gente observa é que antes eram 3 diagnósticos, eram 3 sintomas necessários para a gente chamar aí de transtorno do espectro do autismo. Tinha que ter um problema de comunicação, de interação social e estereotipias. Hoje basta ter 2 para ser chamado de transtorno do espectro do autismo. Antigamente também nós tínhamos vários diagnósticos. Tínhamos transtorno do espectro do autismo, aliás, era o autista, era o síndrome de Asperger, né, o transtorno do desenvolvimento global. Eram vários outros diagnósticos que existiam que hoje se juntaram e é chamado de transtorno do espectro do autismo. Por isso que ampliou essa quantidade de diagnósticos e também o estudo ampliou também, né? Então, hoje a gente consegue detectar precocemente. Hoje já se fala, inclusive, de detecção ali nos primeiros meses para fazer uma intervenção precoce, né? Do mesmo jeito que tem a perda auditiva que a gente fala, tem que detectar antes dos 6 meses para poder protetizar, colocar uma prótese auditiva e começar a estimular a linguagem. Nos transtornos do espectro do autismo, do mesmo jeito, tem que detectar precocemente para iniciar as intervenções necessárias para essa criança poder ter todas as habilidades necessárias, né? E, de fato, a fonoaudiologia veio contribuir, né? Há muito tempo, na verdade, a gente já contribui para a aquisição da linguagem oral e escrita dessas crianças, né? E aí, acompanhando aí nessa fase da adolescência, na fase da adulto e idoso, né? Mesmo aqueles que já foram diagnosticados tardiamente, a gente vai fazer um acompanhamento porque nós podemos atuar nessas 3 principais características do transtorno do espectro do autismo. Então, tem tantas questões da linguagem oral que podem vir estar alteradas, a escrita, né, que influencia a aquisição dos conteúdos lá da escola e a inserção educacional, né, desta criança dentro da escola, e a inserção social, que é uma outra característica que eles têm dificuldade, inserção social, bem como as estereotipias. Olha só, a fonoaudiologia trabalha com as hipersensibilidades intraorais. O sujeito com autismo pode ter seletividade alimentar, ter dificuldade para comer alimentos específicos e só comer uma textura específica, só alimentos mais crocantes, barulho, ou ter isso, só come tudo amarelo, né, tudo verde, né? Então, eu tenho alguns pacientes que eu preciso trabalhar também essa questão de seletividade alimentar. Aí já entra as questões de motricidade orofacial, que tem que trabalhar com essa hipersensibilidade. É um sujeito que tem mais sensibilidade dentro da boca, né? Então, são outras questões que a gente vai trabalhar. E, Manuela, assim, eu acredito que um paizinho, uma mãezinha que quando está assim, na dúvida se seu filho tem transtorno ou não, ele gostaria de ter uma dica de prática assim, para poder desenvolver na criança. Você teria alguma dica para estar dando assim, para os paizinhos para ver se realmente está sendo um transtorno em relação ao fono? O que geralmente eu costumo dizer é isso, olha. Teu filho não está se comunicando como deveria, não está lendo, não está escrevendo, está com dificuldade para comer, para mastigar os alimentos, para engolir os alimentos, né, para sugar os alimentos. Tudo isso o fonoaudiólogo pode atuar, né? E o que a gente orienta geralmente é assim, crianças que têm alterações para se comunicar, o que é importante? Ele precisa ter contato com outras pessoas de forma significativa.
O que seria isso? Então, assim, toda vez que a mãe for conversar com ele, é pensar que aquele momento é um momento de promover a aquisição da linguagem. Então, o diálogo é extremamente relevante. Então, ela precisa, por exemplo, falar frases afirmativas, interrogativas, negativas, exclamativas durante esse diálogo. E ela precisa ampliar o vocabulário dela, porque o vocabulário dela vai ser referência para essa criança, né? Então, além de se comunicar durante o cotidiano, falando frases todos esses contextos, por exemplo, vai acordar a criança, né? Dá bom dia, né? Diz que o sol tá lá fora, olha que tá quente, hoje é dia. Vamos ver então. Utilizar os contextos reais para falar sobre os contextos que estão acontecendo. Então, por exemplo, durante a alimentação, falar dos alimentos, dos sabores dos alimentos, das cores dos alimentos, né? Durante um passeio para ir até a casa da avó, conversar antes do que vai acontecer, né? Então, ó, nós vamos chegar na casa da vovó, nós vamos comer aquele bolo de chocolate que você tanto gosta que ela fez, ou nós vamos nos encontrarmos com os seus primos, né? A Juliana e o Pedro, né? Vamos conversar com eles. Então, assim, poder utilizar os contextos de vida reais e conversar com essa criança, de fato, né? Então, um momento aí em que não vai ter celular atrapalhando, não vai ter uma televisão atrapalhando, uma conversa ali de um para um, né? Um diálogo com duas pessoas, né? E além disso, é muito importante que essa criança possa ter momentos de brincadeira mesmo. Os pais sentar no chão, pegar o brinquedo de interesse da criança e brincar. E como é que brinca, né? Porque as crianças com transtorno do espectro do autismo, bem como outras crianças com transtorno de desenvolvimento de linguagem, com síndrome de Down, com deficiências intelectuais, podem ter dificuldade no brincar, né? Então a gente vai, inclusive, orientar no atendimento fonoaudiológico os pais como brincar com essa criança, porque não é uma brincadeira de qualquer forma, né? Então, mas, por exemplo, a gente orienta que a criança pode brincar de usar carros, né? Ela pode gostar de carros. As crianças com transtorno do espectro do autismo podem ter um desejo específico por algo. Então, aí ele pode ter um hiperfoco em carros. Então, como que brinca com carros? Os carros, colocam os carros um ao lado do outro, né? Um na frente do outro, como se fosse uma fila. Os carros buzinam, então, buzina. Os carros dizem, sai na frente, bi, 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 eu quero passar. As crianças entram, saem, os animais entram, saem do carro, vai, leva as crianças para a escola. Bom, a gente vai criando esse contexto. Sobe a montanha, desce a montanha, sobe a rua, para no semáforo. Bom, você vai tentando trazer contextos reais para esta brincadeira e trazendo frases afirmativos, interrogativos, negativos, exclamativas e utilizando onomatopeias coerentes com esse contexto, né? Sons, né? E, assim, aproveitar esses momentos, eu digo muito para os pais, você tem 20 minutos? Senta 20 minutos no chão e brinca com teu filho do que ele tem interesse, sem você olhar no celular, sem ele estar olhando no celular, sem a televisão ligada, só vocês brincando. É 10 minutos que você tem, fica os 10 minutos, mas que seja de qualidade, né? A gente não está interessado em quantidade, mas sim em qualidade nessa comunicação. É por aí, né? Então, paizinho e mãezinha, que vocês estão nos escutando agora, nossos ouvintes, compartilha com aquela mãezinha, aquele paizinho que está precisando ouvir, pegar essas maravilhosas dicas aqui que a nossa querida Manuela está trazendo aqui pra gente. Compartilha, dá um link, dá uma curtidazinha aí no nosso vídeo, tá bom? E por falar em tela, que ela falou aí em tela, bora aproveitar para pegar esse gancho. Até onde a tela está prejudicando a fala, o desenvolvimento, a comunicação da criança? Bom, hoje já existem diversos estudos que vão falar sobre essa questão de que, inclusive, existe uma certa faixa etária para ser inserido esse uso de telas, né? Então, crianças menores até 3, 4 anos, a recomendação é 0 telas, né? E aí dizem que as telas devem surgir aí o mais tardiamente possível, inclusive. Alguns estudos dizem que o celular só deve ser inserido aos 13 e aos 14, ou é de 15 ou é 16, eu acho que o acesso às redes sociais, acho que é 16, acesso às redes sociais. Então, há um debate bem grande, né, que fala assim, qual faixa etária utilizar
o quê, né? Mas eu vou falar enquanto fonoaudióloga, na nossa prática, o que a gente observa, né? Inclusive, vamos falar da gente Não enquanto para adulto. distorcer muito da Né? realidade. Vamos falar aqui da gente. É. Quando você está no celular, mexendo, falando com alguém nas redes sociais, você está interagindo com alguém que está aqui do teu lado? De Não jeito tá, nenhum. né? Você fica concentrado naquilo que você está fazendo e muitas vezes está acontecendo. A vida aqui em volta e você está perdendo. Quando você viu, já foi 1, 2, 3 horas, né? Depende aí do tempo que você está ali disposta a ficar na frente daquele dispositivo eletrônico, né? E aí vamos pensar numa criança em plena aquisição da linguagem, que ela está aprendendo a se comunicar, né? Então, o que ela precisa? Tem interlocutores para conversar com ela, que falam, pessoas que falam a língua portuguesa para falar com ela. Quando ela tem um dispositivo eletrônico na mão, que ele é colorido, que ele tem som, que ele tem movimento, é muito mais interessante do que está em volta, né? E o que acontece? Ela vai ficar concentrada naquilo por horas e não vai ter tanto interesse nas comunicações aqui que estão aqui em volta. Então, vai atrapalhar a interação dela com as outras pessoas. E para mim, que estudo Cláudia Lemos, a aquisição da linguagem, linguística, o que ela vai dizer? A gente precisa dessa interação com outra. Nesse processo que acontece a aquisição da linguagem. A criança vai observando ali como a gente se comunica, como eu falo aquela determinada palavra, e ela vai fazendo recortes da minha fala e utilizando na fala dela. E assim, aos poucos, se apropria da língua portuguesa, no caso, se ela for falante da língua portuguesa. Então, é importante reduzir, né, esse acesso às redes sociais, aos dispositivos eletrônicos, observar. E até converso com algumas mães e elas dizem assim, olha, alguns limites eu uso, eu não tenho como não usar, eu preciso fazer uma comida, eu preciso ir ao banheiro, eu preciso que essa criança pare, fique concentrada em algo para eu poder fazer outra coisa. Então, assim, se vai utilizar, que seja em menor tempo, né? E de repente escolher programas que sejam interessantes, né? Os conteúdos, é por aí, filtrar, né? Tá, bora aqui para uma rapidinha, eu vou fazer uma pergunta e você já vai falar se é mito ou é verdade. Um comentário bem rapidinho. Chupeta mamadeira atrapalha a fala da criança? Demais. Então não é mito. Que bom que você me perguntou isso. Olha só, a chupeta, a mamadeira, o dedo, né, a sucção digital, o paninho, o bocal de caneta, com qualquer coisa que a criança tenha um hábito que a gente chama hábito oral ou hábito deletério. São hábitos que envolvem a cavidade oral, né, que a criança coloca na boca. Ele pode deformar as estruturas. Então, é muito comum crianças terem o que a gente chama de mordida aberta anterior, de tanto que usa o chupa o dedo, ou chupa o bico da mamadeira, o bico da chupeta, começa a formar aqui uma abertura nos dentes. Os dentes não fecham. O dente ele tem que fechar de um jeito correto. E se todo dia a criança chupa algo e a língua e o dente vai ficando sempre no mesmo formato, ele vai deformando e não fecha de jeito nenhum, fica aberto, um buraco. E é chamado de mordida aberta anterior. Eu tô sorrindo porque eu fui uma criança que chupei bico e eu tive problema. Eu tive que usar aparelho no tempo. Tive que ir na fonoaudióloga porque eu tive que treinar a língua, porque minha língua empurrava o dente. Olha, que maravilha! Já queria aprofundar, é bem isso. Então, assim, ó, não só deforma o dente, mas deforma o céu da boca, deforma os lábios, deforma todas as estruturas, ficam mais flácidas. Por conta, inclusive, o paciente pode começar a respirar pela boca, porque aí deforma tanto que ele não consegue mais fechar a boca, e aí ele respira pela boca, e já começam outras alterações, como se a alorea constante, que é baba, noturna, ronco, e vem inúmeras outras questões, né? Então, a sugestão é... Pois é, chupeta mamadeira... Fica desesperada. Nunca, se querendo possível, acalmar. né? Mas Meu em neto alguns não usa casos é mamadeira, necessário, às vezes, né? Inserção chupeta. da mamadeira, né? Então, assim, em último caso, é bem por aí, em último caso. Exemplo, o meu filho teve refluxo quando era bebê com 15 dias. Tive que dar a chupeta porque ajudava a aliviar
a azia, o mal-estar que ele sentia da garganta, né? Foi até recomendação médica. Mas também foi recomendação médica que com 7 meses ele 7 iria meses. diminuir o refluxo dele, porque ele ia começar a desenvolver o cordãozinho, amadurecer. Então, com 7 meses eu tirei e pronto. Não me deu dificuldade nenhuma e graças a É isso que a Deus. gente pensa, né? Então, se for utilizar, e até crianças assim, que não tem como não utilizar, a criança já começou a chupar o dedo desde a amamentar, desde a época que a criança era amamentada, ou mesmo na gravidez, né? Então, a gente busca orientações com profissionais que trabalham nessa área. Fonoaudiólogos trabalham com motricidade orofacial para explicar, às vezes, o tamanho do bico, qual o bico melhor, como utilizar, né? Então, de repente, ela vai utilizar em alguns momentos, em outros você não vai dar a chupeta, você vai dar o colo, você vai dar um carinho, né? Você vai tentar retirar, inclusive, de forma gradativa. Eu oriento os pais dessa retirada de forma gradativa desses hábitos, né? Que eram hábitos assim, bem históricos da nossa formação, né? Sim, era muito comum. Era muito comum. Todas as dar crianças tinham que chupeta, chupar a o chupeta, dedo e né? tal. Pra me tirar, o meu foi luta. A mamãe tirava, meus pais e minha avó me dava. Eu guardava no bolso, Era um menina, era confusão hábito, demais. né? Era um Até que hábito. tirou. Infelizmente, a gente já está chegando no Já final. chegando, Meu né? Deus, a conversa foi Ah, tão, Muito bacana. foi tão Depois a gente boa. se vê novamente. É, Eu vamos volto. vir novamente para a gente aprofundar mais. Dizer a Porque, mensagem. gente, vocês estão vendo aí a importância do fonoaudiólogo. Não é só para quem não fala direito, não. É muita coisa que essa profissional ajuda aí na vida, a desenvolver a comunicação, inclusive para, eu não vou deixar de perguntar, óbvio, influenciadores, pessoas que têm nervosismo em falar, em se comunicar, em falar perante o público, também nossa fono aí ajuda com dicas. Sim, eu não trabalho nessa área, né? Mas existe uma área específica da fonoaudiologia, que é a área chamada voz, que ela vai atuar com esse público, né? Então, pensando aí no uso profissional da voz, se a gente for pensar em políticos, né? Discursos de forma geral, né? Então, palestrantes, professores, vendedores, por que não influenciadores, radialistas, né? Vocês que trabalham aqui no podcast, jornalistas, Tem né? jornalista que morre de medo de falar em público. Isso, então vocês todos utilizam a voz profissionalmente. Então, o que é recomendado é que vocês tenham um fonoaudiólogo para chamar de seu, para que vocês tenham sempre a melhor voz, a melhor articulação, a melhor forma de se expressar, né? Isso. Para, inclusive, eu conseguir atingir o público de vocês, né? A gente vai pensar sempre nisso. E para encerrar, nos diga aí uma dica de ouro, uma mensagem acolhedora e também dicas, né? Como você já falou aqui várias, eu vou puxar mais um pouquinho aqui, aproveitar essa consulta grátis aqui que a gente está tendo. Bom, eu, como fonoaudióloga, minha sugestão é: procure um fonoaudiólogo nos primeiros sintomas. Não deixe para depois, não espere entrar na escola para desenvolver a fala, não espere chegar aos 2 anos. Você observou que seu filho, seu sobrinho, seu neto, né? Bom, aquela criança ali que convive com você, ou mesmo adolescentes, adultos, idosos, têm dificuldade para se comunicar, para falar, para escutar, para mastigar os alimentos, para engolir, para se alimentar de uma forma geral, né? Para sugar um suco, para engolir os líquidos, né? Mastiga agora alimentos mais moles, ou tem mesmo seletividade alimentar, ou alterações do equilíbrio também. Bom, são tantas áreas da fonoaudiologia, então se vocês tiverem alguma dessas alterações, procure um fonoaudiólogo nos primeiros sinais e sintomas. Nós temos muitos profissionais capacitados aqui no Piauí, inclusive formados na instituição que eu trabalho, né? No Centro Universitário Uninova FAP, né? Hoje nós temos já 20 anos no curso de fonoaudiologia, né? Com professores que hoje foram ex-alunos da instituição. Nós somos 4 professores que eram ex-alunos e hoje são profissionais da instituição. E, assim, a gente tem levado o melhor da fonoaudiologia para o piauiense, né? Então, boa, né? quem tiver interesse de fazer o curso de fonoaudiologia aqui no Piauí, especificamente aqui em Teresina, pode nos procurar no curso de fonoaudiologia da Uninova FAP. E quem tiver interesse de
fazer atendimento comigo, né? Eu ia Na perguntar área como de é que as pessoas fonoaudiologia. podem te encontrar. Hoje estou fazendo apenas atendimento domiciliar, em breve montarei uma clínica, assim espero. Amém. Mas hoje faço atendimento domiciliar na área de linguagem de fala, então alterações para se comunicar, gagueira, né? Dificuldades para se comunicar, se expressar. Geralmente eu atendo público infantil. Pode me procurar, né? Tem um Instagram, fonoaudióloga Manuela Luquezzi, mas também pode falar comigo pelo WhatsApp, tem um link na minha bio. Então, meu número que eu posso dar aqui agora? Pode sim. 86-99920-4822. E repita o seu Instagram também. Meu Instagram profissional, fonoaudióloga Manuela Luquezzi. Pode falar comigo pelo direct, a gente conversa e marca um horário para você. Eita, foi um bate-papo maravilhoso, enriquecedor demais, não é, Nós Rosário? agradecemos bastante, doutora Manuela. Esse assunto é bem pertinente, é bem atual, e você esclareceu muitas dúvidas para o nosso público e para a gente mesmo. Muito obrigada pela sua participação no podcast Mulher Mais. Muito obrigada. E para vocês, não esqueçam de compartilhar esse maravilhoso episódio. E até a próxima. Obrigada.